Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa reflexão hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Todo cristão, se você perguntar, ele dirá que está pronto para seguir Jesus. E é necessário, para que essa afirmação tenha sentido, que nós conheçamos os caminhos que Jesus trilhou. E Jesus foi ele quem fez a escolha do caminho que ele mesmo iria seguir em sua vida terrena. E há duas atitudes principais que merecem destaque nos evangelhos. Primeiro, Jesus era um homem de oração e, mais do que isso, ele era um cumpridor das sagradas letras da revelação de Deus. E a escolha de seguir também, da mesma maneira, deve ser a escolha por essas duas ações. Agora, o que é interessante é ver que nessa caminhada de Jesus, os evangelhos apresentam, descortinam assim uma introdução gloriosa da caminhada de Jesus. Logo que ele entrou para o ministério, vamos dizer assim, sendo batizado, naquele momento do batismo, por exemplo, nós temos uma situação extraordinária. O Pai que fala do céu, o Espírito Santo que desce como pomba, Jesus que sai das águas, João Batista ali declarando: eis o Cordeiro de Deus que salva o mundo, a Trindade em ação. E agora era de se esperar que Jesus seguisse adiante e que o caminho seria esse padrão glorioso, mas o que temos aqui é a narrativa da tentação de Jesus no deserto. E se estamos seguindo Jesus, se essa afirmação é correta, devemos saber que os desertos farão parte da nossa vida como cristãos, da nossa jornada. O deserto faz parte daquele que vive com Cristo, porque o próprio Jesus precisou passar por esse tempo de provas e tentações. Nós temos que ter aqui alguns insights, algumas dicas. E o discernimento é que o diabo propõe caminhos para se fazer o bem, mas ele propõe aqui a ideia de um tipo de vida que não precisa muito de Deus. Ir com Jesus para o deserto é aprender a perceber essas ilusões que Satanás apresenta por trás de uma certa bondade, é perceber as mentiras no discurso sobre felicidade momentânea. É a tentação do diabo para Jesus e tentação do diabo para cada um dos cristãos. Promessas que deslumbram, presentes que cegam, desejos de status que podem encher de orgulho, de satisfação o indivíduo. O fato é que no deserto a gente passa a enxergar a verdade, passa a ver Jesus em contraste com Satanás. A gente percebe o abismo que há entre o caminho que é Cristo, o caminho que ele abriu até o Pai Celeste, e o caminho que o diabo, que o mundo nos empurra a seguir. A tentação do diabo não leva Jesus a renunciar ao chamado e nem vai levar você a renunciar ao seu chamado e nem abandonar a sua vocação. A tentação e a prova de Satanás, ele não é para que nós deixemos, e nem Jesus deixasse de assumir as suas responsabilidades, ou que Jesus duvidasse de Deus. O diabo mantém intacta estas questões. A meta é a satisfação pessoal. A meta
é usar recursos para nos tornar cada dia mais independentes de Deus, até o momento em que um cristão chega à conclusão que ele pode viver a vida sem precisar buscar a vida em secreto de oração, e ele também não precisa mais ouvir a voz de Deus por meio do conhecimento da palavra. O diabo continua conduzindo cristãos a fazer coisas boas do modo errado. A tentação, então, é fazer de Jesus, para cada um dos cristãos, uma mera mercadoria e fazer de si e de outras pessoas o bem maior de suas vidas. É usar Jesus para seguir uma vida impessoal, religiosa, sem amor, longe do caminho da salvação. E é evidente que é por isso que Jesus diz não a cada uma das tentações do diabo. E nós também devemos aprender a dizer não, apoiados na palavra, uma vida intensa de busca pela sua face. Jesus finalmente deixa o deserto e passa a servir as pessoas. Esse é o nosso exemplo, essa é a nossa trilha, esse é o nosso caminho. Oremos. Obrigado pela tua palavra, que da mesma maneira o Espírito nos dê discernimento, Pai, desses caminhos que se nos apresentam, e que possamos servir Cristo e as pessoas na total e completa dependência de Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Esse é o caminho da salvação. Essas são as palavras que trarão vida e irão sustentar o nosso cristianismo, e aí sim, seguiremos o Cristo verdadeiro, o Cristo ressurreto. Deus te abençoe, excelente semana.